A paz do Senhor Jesus, tudo bom? Eu vou trazer uma breve reflexão sobre o homem do coração obstinado, empenhado nos seus projetos humanos que são passíveis de falhas. Olha o que diz o texto sagrado. Ei agora, vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, ou seja, se tiver o aval de Deus, e se vivermos, porque a gente faz um projeto, será que a gente vai desfrutar daquele projeto? Se vivermos, faremos isso ou aquilo, ou seja, apresentar a Deus o projeto. E aí no versículo 16 ele diz: Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. Porque eu ainda tô presa ainda nesse assunto, ainda não consegui sair desse tema. Então, para trazer realidade para essa palavra, vamos falar novamente sobre o naufrágio do Titanic. Naquele tempo havia uma disputa entre as companhias para ver quem construía a embarcação maior, o navio mais luxuoso, com mais capacidade de passageiros, com mais atividades a bordo. Então, é nesse contexto que se enquadra ali, quando eles idealizaram, vamos construir uma mega embarcação. O Titanic, ele tinha capacidade para, contando com passageiros e tripulantes, para mais de 3.500 pessoas. E eles tinham um foco de atravessar o Oceano Atlântico em 6 dias. Então, no dia da inauguração, eles fizeram algumas alterações, mudou alguns comandantes e tudo mais, enfim. E olha o que aconteceu, um deles foi rebaixado, então ele foi colocar outra pessoa no lugar dele, né? Ele deve ter ficado, poxa, uma embarcação como essa e eu sou trocado, né? Ele pode ter tido essa sensação. E aí, algumas curiosidades eu fui buscar para saber. Ele, sem querer, ele levou a chave onde tinha a caixinha que ficava os binóculos, né? Porque era a única forma deles avistarem. E naquele tempo, os satélites, eles se baseavam na posição da estrela, da Lua, sabe? Não tinha tanta tecnologia como tem hoje, né? Hoje tem radar, etc e tal. E eles ficaram cerca de 2 anos, né? O Titanic inaugurou, teve a sua viagem inaugural em abril, né, de 1912, mas na verdade eles começaram, de 1913, perdão, mas eles começaram a construir 2 anos antes. E olha que fato, quando eles começaram a trabalhar, a se empenhar, foram muitos operários, e quando eles começaram a trabalhar, né, incessantemente para que fosse construído em tempo recorde, porque havia aquela disputa, quem cria o navio maior, quem constrói uma maior embarcação. E nesse período de 2 anos que eles levaram para construir, né, e cada detalhe foi muito bem pensado, né, era um navio altamente luxuoso, tinha milionários, bilionários a bordo do Titanic. O capitão, ele era um homem que tinha muita experiência, ele era tipo uma celebridade naquela época, assim, né? Então, muitos milionários às vezes trocavam suas viagens para poder se sentir mais seguro, porque ele era muito experiente. Só que se você for buscar informações, você vai descobrir, e no filme também, né, que ele é baseado em fatos reais, né? Então, algumas coisas é injeção de linguiça, é um drama que eles criam, né, com uma história de amor de Rose e Jack que não é verdadeira, enfim.
E o interessante que eu descobri pesquisando algumas curiosidades, porque é um filme que é dos filmes que eu mais assisti, enfim, e queria que passasse no cinema de novo, né? Porque na época eu vi em fita cassete. Olha quanto tempo tem isso, gente. Então a gente assistiu lá do A, lá do B, né? Enfim. E seria muito bom se eles voltassem a passar no cinema. Então, vamos voltar aqui para falar. Aqui fala sobre os projetos humanos e fala sobre a presunção, né? Com presunção, uma disputa de ego para ver quem construir embarcação maior. Eles trabalharam em tempo recorde e eu descobri, pesquisando, que eles usaram arrebites que eram que ligava as placas, né, do casco do navio, e parte do material foi de aço e parte do material foi feita com os arrebites foram feitas com ferros forjados, ou seja, que concentrava mais impurezas do que o aço puro. E esse pequeno detalhe acabou fazendo a diferença quando colidiu com o iceberg, porque ele veio rasgando embaixo como se fosse um zíper se abrindo, porque ele foi construído para que mesmo que entrasse água, que ele ainda conseguisse flutuar. Mas foi um tempo recorde de 2 horas para o Titanic estar no fundo do Oceano Atlântico. E o capitão, ele recebeu inúmeros avisos de outras embarcações que estavam ali próxima e mesmo aquelas que estavam bem distante, né, do Titanic, mas enviaram avisos que havia icebergs na rota do Titanic. E nesse prazo de 2 anos, onde eles trabalhavam na construção e no Oceano Atlântico, nesses 2 anos, o iceberg ele estava se deslocando e indo para o Atlântico Norte, ou seja, na rota do Titanic. E eles receberam um aviso, só que ao invés de ele reduzir, ele continuou, ele aumentou a velocidade para atravessar logo, para passar logo. Eles achavam que não vai acontecer, a gente pode passar perto, mas eles jamais imaginaram que poderia acontecer. Só que eles receberam e ignoraram os avisos. Ele estava tão obstinado, que fala sobre isso, esse texto sagrado, sobre a presunção sobre o homem de coração obstinado. Ele estava tão obstinado em atravessar o Oceano Atlântico em 6 dias que ele queria chegar logo ao destino. E por causa da disputa de ego, por causa do contrato, aqui diz, lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Na repercussão, no dinheiro que foi investido, que não foi milhões. Então, eles iriam ter um retorno daquilo, certo? E iriam ser aclamados. Uau, construímos a maior embarcação, um navio que praticamente era considerado infundável. Diz a lenda que alguém falou, nem Deus derruba o Titanic, nem Deus pode afundar o Titanic. Se é verdade ou não, se é mito ou lenda, o fato é que o navio afundou. O fato é que o navio foi parar no fundo do Oceano Atlântico. Vidas, almas foram perdidas. O número de botes